Demasiado grande, demasiado próxima, demasiado importante, demasiado diferente. A Rússia é um vizinho muito especial da União Europeia. 2007 é o ano de teste à qualidade desta vizinhança. No final do ano, o documento de base estratégica, o Acordo de Cooperação e Parceria, expira. Se a Polónia, que tem estado a bloquear o início das conversações, persistir no veto, o presente acordo pode ser prolongado, mas ninguém, nem em Moscovo nem em Bruxelas, quer isso. Eu sou totalmente a favor da preparação, estabelecimento e ratificação de um novo acordo estratégico, porque o que está em curso, do que gosto muito, e que cumpriu perfeitamente o seu papel, está desadaptado. Durante os 10 anos de existência deste documento, a Rússia mudou bastante, atingiu o estatuto de economia de mercado e tem grandes hipóteses de entrar ainda este ano na Organização Mundial de Comércio. Se isso acontecer, 90% dos artigos deste acordo perdem o sentido. O Acordo de Cooperação e Parceria entre a União Europeia e a Rússia foi assinado em 1994 e entrou em funcionamento em pleno em 1997, por um período de 10 anos, com possibilidade de prolongamento de mais um ano. Nele estão contidos os objetivos principais a alcançar. Na hierarquia dos acordos internacionais da União Europeia, este ocupa o lugar mais baixo. É apenas um acordo de cooperação. Nós cooperamos, mas é pouco. Ryzhkov é responsável da Comissão Rússia-União Europeia, que junta dirigentes políticos, cientistas, jornalistas e observadores da Rússia e da União Europeia. O modelo do futuro acordo de cooperação e parceria, desenvolvido por esta comissão, é largamente tido em conta pela equipa de negociadores. Na primeira parte do documento, a parte política, têm que ser definidos mecanismos e institutos de cooperação mais avançados do que os que estão contidos no acordo corrente. A segunda parte será dedicada a 4 grandes passos comuns e a terceira aos diferentes setores da economia, nos quais a energia assume um lugar de destaque. A energia é vista pela União Europeia como uma prioridade absoluta no diálogo com a Rússia, tendo em conta as previsões de dependência da grande Europa da importação de energia até ao ano 2030. A Rússia, um dos maiores produtores de energia, insiste que não ratifica a Carta da Energia no seu formato atual, que propõe o livre acesso de países estrangeiros aos seus gasodutos. Ouçamos o vice-presidente do gigante do gás russo, Gazprom. Ninguém põe em causa a necessidade deste tipo de diálogo, mas infelizmente foi unilateral com os interesses da Rússia, produtor e distribuidor de energia, não serem tidos em conta. A Carta da Energia e o protocolo que levou a ela, que estão agora a ser alvo de uma viva discussão, não serão ratificados pela Rússia no seu formato atual. Estou seguro disso, porque a aprovação destes documentos vai prejudicar os interesses da Rússia, os interesses de um produtor e fornecedor de energia para a Europa. Поставщика энергоресурсов в Европу. Tanto a Rússia como a União Europeia estão determinadas a defender os seus interesses. Esta aproximação negocial faz o eurodeputado Kamil Erlings chamar ao futuro acordo um contrato, mas para si a principal cláusula deveria ser dedicada aos direitos humanos. Na verdade, a razão pela qual a Europa atribui tanta importância a este contrato é porque ele não abrange apenas as questões económicas, mas também os direitos humanos e a democracia na Rússia. Isto é muito importante porque acreditamos, na Europa, que uma parceria estável só se pode concretizar entre dois países que partilhem os mesmos valores. Temos uma posição forte e devíamos usá-la para colocar estas questões difíceis sobre a mesa. Falamos de direitos humanos e democracia, mas o mês passado mostrou que mesmo no campo económico, no qual a nossa cooperação costuma ser fácil, há assuntos difíceis a discutir. Porque não pode acontecer que a Rússia faça negócio com as estruturas da Europa e ao mesmo tempo ponha de fora empresas como a Shell ou a British Petroleum dos seus campos petrolíferos. Em outubro passado, o líder dos liberais e democratas da Europa, Graham Watson, pediu aos Estados-membros que não assinem o acordo com a Rússia até que a situação da liberdade e direitos humanos no país mude. Desde aí, não mudou de opinião. Penso que esta é a única oportunidade para um diálogo sério com a Rússia sobre os direitos humanos.
Falamos da morte recente de Ana Politkovskaya, mas ela é a 22ª numa lista de jornalistas, homens de negócios e outros assassinados em circunstâncias estranhas. A Rússia e a União Europeia precisam de manter boas relações. Cerca de metade do comércio externo russo faz-se com a União. A Europa recebe da Rússia a maior parte do seu gás natural e muito do seu petróleo. Acredito que acabamos por chegar a uma nova parceria estratégica, mas espero que, em contrapartida, possamos ver o desenvolvimento dos direitos humanos e da democracia na Rússia. Sinais de clivagens, contradições? Sim. Sobretudo desde o alargamento da União a leste, mas após longas negociações, no ano passado, a União e a Rússia assinaram finalmente o Acordo de Facilitação dos Vistos, um passo importante para a concretização do conceito dos 4 espaços comuns: espaço económico, espaço de liberdade, segurança e justiça, espaço de cooperação na segurança externa e um espaço para a investigação, educação e trocas culturais. Tatiana Zdanoka, da Letónia, tem vindo a observar os altos e baixos do diálogo com bastante atenção. Único membro do Parlamento Europeu que fala russo, ela encara a sua missão política como a defesa dos direitos das minorias nacionais na União. O que me preocupa é como ajudar os russos a viver na Europa, a terem empregos adequados com os seus níveis de estudo, como fazer com que os diplomas russos sejam reconhecidos na União. Estas questões não são simples e espero que façam parte do novo acordo de cooperação e parceria. Os meus eleitores estão ainda interessados na facilitação das suas viagens à Rússia. Os Estados Bálticos mudaram visivelmente o estatuto da comunidade russa no seio da União Europeia. Os russos, uma minoria tradicional nos países bálticos, tornaram-se uma minoria oficial dentro da União. De ambos os lados, União Europeia e Rússia, existe a convicção de que o novo acordo de cooperação e parceria deve ser orientado para o futuro, num período de pelo menos 10 a 15 anos. Se ao longo destes 10 anos conseguirmos construir 4 espaços comuns, se conseguirmos integrar mais profundamente diferentes setores da economia e desenvolver regras comuns, isso pressupõe já uma associação entre a União Europeia e a Rússia. E neste caso podemos, talvez, começar a pensar numa integração mais séria. A Rússia não sonha tornar-se membro da União Europeia, a União também não espera tê-la na família, mas ambas admitem que não podem viver uma sem a outra, então é preciso um compromisso.